zona de balada, vai, 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 vai. Comece a me chupar. Metendo pra lá e pra cá. Bom, o problema ali do Dragão do Mar, ali tinha 3 problemas sérios. Primeiro, o próprio Dragão do Mar, certo? Que realiza eventos sonoros na Praça Verde, naquele anfiteatro, e não tem nenhuma adequação acústica, né? Certo? E ele impacta naquela área toda. Esse é o primeiro momento. Por isso que acabou, e eles também não têm autorização especial de utilização sonora. Em outubro do ano passado, nós fomos lá, notificamos, e o Dragão do Mar não tomou nenhuma atitude. Voltamos esse ano lá, naquele momento que teve lá, e acabamos embargando a atividade sonora do dia que estava ocorrendo lá. O Dragão do Mar foi embargado. Eles entraram com um mandado de segurança, e outro dia voltaram a funcionar e compareceram há semana e estão agora com um termo de compromisso, solicitaram um prazo para se regularizar. Esse é o primeiro momento em relação ao Dragão do Mar. Aí nós passamos para as casas de show anexas ao Dragão do Mar. Órbita, Armazém, The Pub, qual é o nome daquele do reggae? Reggae Club. Reggae Club que tem lá, tá entendendo? Regou, Três Marias, são outros problemas. Nós autuamos um a um e fizemos a necessidade de autorização. Alguns já tinham autorização, mas estavam descobrindo, trabalhando com níveis elevados. Surgiu o caso das Três Marias, né, que foi um embarque proporcionado. Na verdade, assim, esse para mim é o principal projeto que eu tenho no Teatro das Marias, é um ponto de cultura, e é um trabalho que eu faço com moradores de rua e viagem de droga. Já tem 2 anos mais ou menos que a gente está com esse trabalho, e para mim ele é o grande pupilo, é o projeto que eu mais gosto, mas eu tenho outros coletivos aqui. Durante as manhãs o trabalho do Café Teatro das Marias abriga e habita esse ponto de cultura, mas durante a tarde, dias específicos habitam aqui a minha companhia de dança, que é a Companhia Vacá, aqui é o nosso espaço de trabalho. A gente tem um coletivo que trabalha em cima de percussão, que é a Caravana Cultural. Tem um outro coletivo que trabalha em cima de percussão tradicional, que são os Tambores das Marias, que é um grupo que nasceu... Tambor das Marias, é um grupo que nasceu aqui no Teatro das Marias e se mantém pesquisando sobre tambor de crioulo. Na verdade é o seguinte, a gente ao longo dos tempos juntamos todos os espaços culturais que estão no entorno do Dragão, montamos uma entidade chamada CASFOCA, Associação das Casas de Fortaleza. A gente via muito incomodado com os paredões de som. Em especial, quando eu digo a gente, é porque, por mais que eu não sofresse isso aqui na frente do Teatro das Marias, o colega da Órbita, o Acervo Imaginário, o Mocó, todos eles sofriam porque eram paredões enormes. Então a gente se juntou. O pessoal que chegava e vinha à noite. Principalmente os camelôs, que botavam aqueles carros bem altos, e paralelo a isso, segundo a própria polícia, estavam vendendo bebida e também drogas para menores, enfim. Aí a gente se juntou e chamou os órgãos para conversar com a gente. A gente pediu ajuda da semana, pedimos ajuda da Coludo, e aí eles vieram com tudo, arrastando tudo. E entre esse arrastar, eu acho que eles não nos prepararam para que a gente não fosse arrastado junto. A gente é um espaço cultural, ou seja, no momento em que a semana embargou o Teatro das Marias, eu estava recebendo a Bienal Internacional de Dança, um projeto que é apoiado pela Federação, um apoio do MIN, um apoio do Governo do Estado, Secretaria de Cultura, e um apoio da Prefeitura, pela Secretaria de Fora. Ou seja, eles embargaram um espaço, que foram eles mesmos, eles embargaram eles próprios, porque eu estava aqui fora recebendo
a França, os Estados Unidos, a África. E o que aconteceu com a Bienal de Dança? A Bienal de Dança, não é que aconteceu com a Bienal de Dança, o Teatro das Marias foi embargado, foi fechado para o uso de equipamento sonoro, mas eu não funciono sem equipamento sonoro. Eu sou uma luthieria, eu trabalho com tambores. Eu, para dançar, meu devir a dançar, eu preciso de música. Não tem sentido para mim o Teatro das Marias fechado quando eu não uso equipamento de som. E aí eu convoquei, fiz uma carta de desabafo, e essa carta de desabafo chegou no mundo inteiro. A própria federação veio junto, porque estava presente, quando do embarque, representantes do MINC, representantes da FUNARTE, que se sentiram acuados também pela forma. Isso. Se sentiram também acuados pela semana. Porque a forma como eles adentraram, eles não nos notificaram, que deveria ter sido a primeira postura educacional deles. Talvez eu tivesse errado, assim, não ter uma notificação ou uma regularização para que eu usasse o som. O Honda recebeu uma denúncia, foi lá, pediu para eles baixarem o som, porque realmente o som lá é muito alto. Chegaram a 85 decibéis na área do logrador. 85 decibéis é equivalente ao que mais ou menos? 85 decibéis é um paredãozinho desse aqui. Alguns deles que estão aqui, se você ver no meio da rua, não existe. Isso no logrador às 10h30 da noite, um barulho desse é meio complicado quando tem aí em área residencial. E o das Três Marias tem ali aquele condomínio residencial ao lado dele, né? Aí gera esse problema todo. Mas ao mesmo tempo a própria prefeitura me deu um alvará de funcionamento dentro do meu estatuto, onde o meu estatuto diz lá, ela é um espaço que vai abrigar companhias de dança, vai abrigar bandas de música. Em nenhum momento esse alvará me obrigou a ter. Aquele alvará que é da semana, né? Não, na verdade, esse alvará de funcionamento em nenhum momento me disse que eu precisava ter um alvará da semana para a utilização de som. Então o Honda foi lá, pediu para baixar, como eles fazem o procedimento deles, né, tal. Não atenderam. E o Honda se encontrou com a nossa equipe, inclusive foi a Wanda que está lá no mesmo, foi isso? Se encontrou e pediu o apoio da equipe para solucionar o problema. Foram lá, houve um certo transtorno, o pessoal não quis atender, se achou um pouco acima da lei e gerou-se o embargo e gerou uma confusão. Por semanas essa confusão ficou na mídia, ficou aí o pessoal ligando. No momento em que a semana chegou, poderia ter sido bastante educativo se ela viesse me notificar, olha, é uma regra nacional, uma regra municipal, enfim, eu estou começando a entender a lei agora, uma regra municipal, essa lei existe de forma nacional, mas ela se aplica diferenciadamente de forma municipal, ou seja, é o município quem faz valer a lei dentro do número de decibéis necessários. Hoje eu sou engenheiro civil com especificidade em acústica, ou seja, ninguém melhor que eu para entender um monte de coisa, sem que em momento nenhum eu entendi que nós precisássemos disso, até porque a gente não é uma casa de show, a gente é um espaço cultural onde tudo que a gente abre para o público, geralmente é por preços irrisórios, quando não absolutamente aberto, e a gente abre para o público para difundir aquilo que é produzido aqui dentro. Moral da história, o Três Marias hoje está aqui tentando se regularizar, tirando sua autorização, como tem que ser feito, vai se adequar acusticamente, ou seja, vai cumprir a lei com todo mundo. Certo? A moral da história é essa. Né? Se dezembro, por exemplo, eu não tiver um acerto deles, eu vou colocar meus tambores na rua, todos. E somos 500 tambores. Teatro das Marias juntando, porque somos nós, somos unidos da cachorra. Se a Secretaria de Cultura não... Se a Secretaria, se a semana não nos der o alvará de funcionamento para que a gente funcione com dignidade, as ruas de Fortaleza vão ter o maior número de tambor silencioso, não tem nem dúvida, que é o que a gente está querendo fazer, uma grande manifestação silenciosa, onde a gente vai tocar esse tambor dentro da semana, quem sabe dentro da prefeitura, para que eles entendam que é da natureza do cearense, é da natureza do latino, é da natureza do brasileiro, a festa pelos tambores, então há de ter uma diferenciação. E a gente está abrigado numa área espacial da cidade que deveria ter um olhar mais direcionado para esse plano piloto, ou seja, como uma área que abriga o centro cultural, o principal centro cultural da América Latina, te embarga por uso de tambor. Isso parece paradoxal para mim. Então eu acho que o governo tem que começar a pensar em mudar esse paradigma, que essa área é sim uma área cultural, essa área é sim um espaço que demanda um outro olhar, que demanda um outro investimento, porque caso contrário a gente vai ficar com o entorno e com o próprio Dragão do Mar sem nenhuma vida. E a gente ainda entende que é a cultura que vai transformar o mundo. Eu acho isso, mas eu preciso acreditar que é isso.